Fala rapaziada, ó, fazendo aqui o vídeo pré-jogo para o jogo de logo mais às 8h30 entre Palmeiras e Cruzeiro, né? Porque o mando é do Palmeiras lá no Allianz Parque, né? E é um jogo de extrema importância para nós, tanto para nós quanto para eles, né? Eu acho que se eles vencerem a gente, eles estão com o título do Campeonato Brasileiro, né? Mas para a gente também é importante para nos mantermos nas primeiras posições. O Mirassol já está na nossa cola, né? O Mirassol está com 55 e a gente está com 56. Então a gente precisa vencer o jogo hoje, conquistar esses 3 pontos para ficar perto do Flamengo, perto do Palmeiras, nas primeiras colocações, né? Eu acho que tem menos de 1% da gente pra gente ser campeão brasileiro, mas enquanto tiver chance, a gente tem que lutar, né? O Cruzeiro, como um time grande, precisa lutar por grandes títulos, né? Então, se tiver chance, até a última rodada, a gente tem que lutar por esse título do Campeonato Brasileiro, né? O jogo de hoje, para mim, é um clássico, né? Eu acho que depois do Atlético, o Palmeiras é o nosso maior rival, né? Visto pelos últimos acontecimentos entre Cruzeiro e Palmeiras, né? Entre as torcidas organizadas, né? A máfia azul do Cruzeiro é a Mancha Verde, que não podem se bicar, não se bicam, né? Não pode se ver que logo brigam. E muitas dessas confusões terminam em tragédias, em mortes. Então eu acho que para a maioria da torcida, o principal rival depois do Atlético é o Palmeiras, né? Então, quando tem Cruzeiro e Palmeiras, a gente precisa vencer, a gente precisa jogar bem, por mais que seja no campo do Palmeiras, né, no Allianz Parque, a gente precisa vencer. Nossa, se a gente vencer, a gente está no céu, né? Esse é um jogo que, se a gente pontuar, já está muito bom, né? Visto que o Abel tem o elenco completo em suas mãos, né? Tem o time do Palmeiras, é um elenco muito qualificado, né? Tem um elenco muito qualificado, né? É o segundo, para mim é o segundo elenco, melhor elenco da América do Sul, né? Só perde para o Flamengo. O problema do Palmeiras, que nessa última janela até que deu uma melhorada nesse problema, né? Que era banco, né? O Palmeiras tem 11 titulares fantásticos, né? Mas o banco deles era igual ao Cruzeiro, devia um pouco, né? E agora na última janela, que trouxe alguns jogadores, acho que deu uma melhorada no banco, né? Mas o diferencial do Palmeiras, ao contrário do Flamengo, o diferencial é o Abel Ferreira. O Abel, para mim, é o principal treinador do Brasil nos últimos 5 anos. Não só pelos títulos que vem conquistando, né? Mas pela forma que vem comandando o time do Palmeiras, que vem transformando o time do Palmeiras. Em muitos jogos, o Palmeiras começa mal e no segundo tempo transforma, vira jogos. Mas o que não foi. E acontece algumas exceções, né? Como foi no caso da LDU nessa última semana, né? Que o LDU fez 3-0 em poucos minutos e o Palmeiras não conseguiu reagir, né? Eu não sei a escalação que o Palmeiras vai a campo, né? Mas eu acho que ele é um pouco misto, né? Pelo jogo que tem quarta ou quinta, não lembro. Acho que é quarta-feira contra a LDU, né? Que eles precisam reverter 3 gols, né? Vai ser bem difícil, mas para o Palmeiras, como se diz, nada é impossível, né? O Abel, para mim, é um treinador fantástico. Acho que o único time no Brasil que consegue reverter um placar tão grande como esse é o Palmeiras. Acho que nem o Flamengo, por mais que tenha um elenco fantástico, o melhor elenco da América do Sul, acho que nenhum Flamengo consegue reverter um placar tão grande feito pelo seu rival no último jogo, né? Mas o Palmeiras, não sei se vai se classificar, né? Não sei se vai se classificar a próxima fase, né? Mas acho que tem chances boas. Mas falando do jogo de hoje, né? O Cruzeiro tem a volta do Cássio, né? Que teve aquele período, aquele protocolo de concussão, né? Que ficou fora do último jogo. E volta do Kaique e do Caio Jorge, que estavam suspensos, né? Eu manterei o Gabigol, o Caio Jorge caiu nos últimos jogos, né? Não tem demonstrado aquele futebol que o premiou a ida à seleção brasileira, né? Mas o Caio Jorge vem fazendo uma temporada consistente, de bons gols, né? A melhor temporada da carreira dele, né? Acho que o Cruzeiro está bem servido, né? Eu manteria o Gabigol no ataque, mas se entrar o Caio Jorge também, o Cruzeiro não perde nada, né?
Para mim são dois dos maiores centroavantes, dos melhores centroavantes do país, né? Junto com Flaco Lopes e Vitor Roque, do Palmeiras, né? Então, acho que o Cruzeiro está bem servido de camisa 9, né? O Kaique tem que voltar à lateral esquerda, né? Um dos principais laterais esquerdos do Brasil. O Cauã Prats foi bem no último jogo, mas o Kaique já é um pouco mais velho, já está rodado no profissional, já entende que é um jogo profissional e entende que é um Cruzeiro e Palmeiras, é um clássico nacional e que precisa de garra, de gana para ganhar. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, muito difícil, e não coloco o Cruzeiro como favorito e também não coloco o Palmeiras como favorito, acho que está 50-50. Claro, torço pela vitória do Cruzeiro, né? E se Deus quiser a gente vai sair com um bom resultado do Allianz Parque, porque precisamos. Eu vi uma estatística, né, que o Cruzeiro nos últimos 6 ou 7 anos, se eu não me engano é 7 anos, o Cruzeiro venceu apenas uma vez o Palmeiras. Tudo bem que a gente ficou aqueles 3 anos na Série B, né, mas é muito tempo para não vencer um time como o Palmeiras, né, ou poderia ser qualquer outro, né. Então a gente precisa vencê-los. Se eu não me engano, a gente venceu na primeira... Se eu não me engano, não, a gente venceu no primeiro turno, né? Mas naquele momento a equipe do Palmeiras estava focada na ida para o Mundial de Clubes, né? Então eles desfocaram um pouco do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tem reais chances do Cruzeiro vencê-los de novo, né? O Cruzeiro está com um elenco muito bom, um elenco muito qualificado, né? Como o Palmeiras fez uma janela boa, o Cruzeiro também fez, trazendo Arrui, Sinisterra, até o Cauã Moraes, que jogou muito bem no último jogo. E falando de voltas, né, eu acho que o William volta a ser titular, né? Ele foi preservado no último jogo, entrou no segundo tempo como lateral esquerdo, né? Acho que o William volta à lateral direita. E os desfalques do Cruzeiro já são conhecidos, né? O Fagner, o Janderson, que é o zagueiro da base, que tá frequente no profissional. E o Marquinhos, né, que lesionou o LCA nessa última semana, e infelizmente. Tudo bem que ele não vinha sendo titular e não merecia ser titular. As poucas vezes que entrava, não justifica a titularidade, a busca pela titularidade. Então, mas a gente fica, tipo, foda, né, se lesionar, seja qual lesão que for. Imagina o LCA, ele vai perder o restante da temporada e acho que uma boa parte do Campeonato Mineiro, né? Então a gente torce. Tá no Cruzeiro, por mais que esteja ruim, mas ele tem contrato. Então a gente tem que torcer pro bem dele, porque o bem dele vai influenciar no Cruzeiro, né? Ele estando bem, ele jogando bem, vai aumentar a competitividade no ataque do Cruzeiro, né? Se Deus quiser, ele vai ter uma boa recuperação. Logo, logo tá de volta para nos ajudar. E em 2027, em 2026 ele vai fazer um excelente ano conosco, vamos ganhar grandes títulos e ele vai nos ajudar, né? Porque a gente comprou, né? Pagamos 20 milhões para o Arsenal no passe dele, né? Então ele precisa valorizar esse dinheiro gasto pelo Papai Pedrinho, né? E é isso, eu não quero fazer um pré-jogo muito grande, né? Senão tem que editar, tem que pôr um monte de coisa e eu quero já divulgar logo esse vídeo, né? Então, o meu palpite para hoje, 2-1 pro Cruzeiro. KJ vai desencantar. Matheus Pereira, se Deus quiser, vai fazer um belo jogo. Aliás, o time todo, né? Torcer pro time todo fazer um jogo bonito, consistente, propositivo. Por mais que o Palmeiras seja um adversário muito difícil, mas acho que dá para a gente vencer jogando bem, propondo o nosso estilo de jogo, propondo o estilo de jogo do Leonardo Jardim, né? Então 2-1 pra gente, mas o importante é vencer. Se vencermos por 1, 2, 3, tá muito bom, né? A gente precisa vencer para buscar o título do Campeonato Brasileiro, né? E se Deus quiser, a gente vai conquistar a Copa do Brasil no final do ano, né? Vamos passar, se Deus quiser, a gente vai passar do Corinthians, vamos pegar o Fluminense ou o Vasco. Eu acho que o Vasco vai passar do Fluminense. E se Deus quiser, a gente vai conquistar a 7ª taça da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Hoje 2-1 pro Cruzeiro. Tamo junto. É nóis.